Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e hoje a nossa conversa é com Sérgio Bernardo, coordenador do Sintraceb, o sindicato que representa os servidores públicos municipais de Blumenau. Sérgio, obrigado pela sua presença aqui no Informe Blumenau Entrevista. Alexandre, nós aqui agradecemos, né? O sindicato tem dialogado sobre a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e o teu programa do Informe Blumenau ele tem uma repercussão muito séria entre a categoria. E que bom que a gente pode estar aqui dialogando sobre. Fico feliz com essa tua palavra. Sérgio, nós temos muitos assuntos para conversar. A situação do SBLU, a recente votação com as mudanças no SBLU, a campanha salarial, a relação com o governo, a relação com a Câmara. Mas eu quero começar pela recente moção de repúdio representada pela Câmara de Vereadores contra você por conta de uma postura tua na sessão de 2 semanas atrás, quando se votava o projeto com mudança do SBLU. Como é que você, olhando, passando 2 semanas, avalia a sua postura naquele dia? Você acha que se passou no comportamento? Tem algum arrependimento? Não, Alexandre. Primeiro, não tem arrependimento de absolutamente nada do que aconteceu, porque nós estamos ali numa reação no que nós configuramos como um golpe contra os trabalhadores. E quando você recebe a notícia que está levando um golpe, a tua reação ela é automática, não é uma reação planejada. Por isso que não tem arrependimento, porque não foi planejado de entrar na Câmara pedindo para interromper a votação, para informar, inclusive para os vereadores e vereadoras, que elas e eles também foram enganados. Não foi só a categoria que foi enganada. Então, quando eu e os dirigentes sindicais, as dirigentes sindicais adentramos a Câmara e começamos a cumprimentar os vereadores e vereadoras e fomos pedindo para que não votassem no projeto de lei, não a esse projeto de lei, porque tinha um golpe ali colocado. E daí foi uma reação justamente de quem estava levando o golpe. E daí é aquela história da briga, né, de um ringue, a luta num ringue, né? Tu não vai levar o soco e vai reagir só com um tombo. De alguma forma tu vai reagir. Então não foi planejado, foi exatamente isso que aconteceu. Nós ficamos sabendo da notícia, informamos a categoria antes de ir para a Câmara, ó, estamos indo para a Câmara, está acontecendo um golpe nesse momento. Foi planejado por parte deles, porque eles chamaram a polícia para estar naquele espaço no ato da votação. Por que nas semanas anteriores ou todas as sessões da Câmara não tem policiais? E por que nessa teve policiais? Pensando que o Sintraceb ia ter algum tipo de reação, já se prepararam com um aparato policial. Começa por aí. Chegamos lá, se deparamos com o aparato policial, confirmou o golpe que estava instaurado. Então, nossa reação. E daí, o ponto que foi criado ali como cortina de fumaça foi quando o Marcelo Lazzarin votou contra os trabalhadores e trabalhadoras. E a minha reação também foi automática, dizer que o Marcelo Lazzarin, servidor de carreira, votou contra os trabalhadores ou contra o direito dos trabalhadores e trabalhadoras, e a vereadora disse não é retirada de direito. Daí eu respondi a ela no tom que eu já estava colocado, né? Naquele tom, de que sim, é retirada de direito sim. O projeto de lei como um todo, tirando ali um ou outro artigo que era de ajuste de redação, que também tem as digitais do sindicato, que precisava ser corrigido, por isso que era tão importante ter o debate, né? Porque nós não estávamos dizendo não para tudo do PL, do projeto de lei. Nós estamos dizendo que precisava ter o debate, e foi isso que o governo não garantiu. Eu já quero falar sobre o projeto em si, só para a gente encerrar esse assunto. Aí, o senhor citou a vereadora, que é a vereadora Silmara Miguel, quero entrar nessa parte, e quero entrar num exemplo que foi dado pelo vereador professor Gilson, que votou contra as mudanças no SBLU, mas votou a favor da sua moção de repúdio. Ele fez uma analogia que eu entendi pertinente. Imagina uma pessoa chega num ambulatório e fica sabendo que o médico que ela tinha marcado bastante tempo não estava lá e ela explode porque ela está nervosa e faz, né? Fala com um tom mais alto, mais agressivo. Não é uma situação parecida? E com relação à vereadora Silmara Miguel, o senhor fez um pedido de desculpas,
a ela naquele momento, mas aí estava todo mundo de cabeça cheia. O senhor pensa em procurar ela e tentar conversar sobre aquilo? Não, no ato, quando um dos vereadores, aquele mesmo vereador que mandou bater na gente quando fez a reforma da Previdência, me chamou a atenção que eu estaria desrespeitando a vereadora. Eu imediatamente fui até a vereadora, estendi a minha mão e disse: se caso eu estou desrespeitando a senhora, já peço desculpas. Eu pedi isso mais de uma vez, né? E a vereadora disse que eu não era digno de ela falar comigo, nesse tom. Mas eu quero voltar na questão da analogia com o professor Gilson. Ainda sobre a vereadora, não tem por que eu procurar ela para falar sobre esse assunto, porque para mim encerrou ali. Eu, mesmo com os tons elevados, eu fui até ela dizer: se eu desrespeitei e peço desculpas, eu não tenho problema de ter a humildade de me retratar em público, inclusive. E estou me retratando aqui em público, se caso a vereadora entendeu que o tom estava muito elevado. Mas nesse caso, Alexandre, precisamos destacar uma questão bem importante. A vereadora Silmara, ela foi uma vereadora que ela acompanhou todo o processo, inclusive lá junto com o governo. Então, dizer que não era retirada de direito também é um equívoco dela. Daí não dá para fazer a analogia que o vereador Gilson fez. Porque a vereadora, ela enfatizou uma coisa que não é verdade, que não é retirada de direito. Porque o sindicato sentou com os vereadores antes para dizer onde é que estava retirada de direito. O sindicato disse que isso não dá impacto financeiro. Então, por mais que a vereadora já tinha em algum momento dito: olha, a gente precisa... A frase da vereadora em algum momento foi dizer de que a gente precisava atacar o mal pela raiz. Tínhamos que resolver, não é o mal pela raiz que ela usou, é ir na raiz do problema. Temos que resolver esse imbróglio, né, esse impasse. Mas esse projeto de lei ele não equaciona significativamente em nada o déficit atuarial. Então, isso nós já tínhamos discutido com os vereadores, o presidente do SBLU já tinha dito isso lá na reunião com o governo, que não impacta em equacionamento de déficit coisa nenhuma. Então, não dizer que não é retirada de direito, daí passou do limite, tu entende? Vamos falar sobre o projeto em si. Me ajuda a esclarecer para quem está nos acompanhando o que esse projeto previa com as mudanças. Deixando por último a questão da autonomia, que eu tenho batido muito na tese que talvez isso seja um ponto mais emblemático. Me ajuda com uns pontos. Teve que houve um consenso, a partir de uma emenda do vereador Bruno Cunha, que é a questão dos educadores. Esse sim, contemplando também os educadores que não atendiam na Secretaria de Educação, é isso? Posso rememorar aqui, vamos lá. Contextualizar como foi importante a atuação do sindicato na Câmara de Vereadores desde que entrou o projeto de lei. Sim. Quando soubemos que entrou o projeto de lei, nós procuramos a Câmara de Vereadores, a Cleide inclusive está aqui no estúdio com a gente, é uma das dirigentes sindicais, e as outras dirigentes sindicais, né, Geice, Joana, Alessandra, Marco, foram nos gabinetes dos vereadores e vereadoras para conversar com todas elas e todos eles sobre o projeto de lei, aonde tirava direito, aonde dava para rediscutir e aonde tinha acordo que realmente era ajuste de redação com legislação e tal, né? E o vereador Bruno Cunha, em questão, ele desafiou o sindicato, as dirigentes sindicais, e a dirigente sindical pegou o projeto de lei e disse: tá aqui, o projeto de lei, né? Tá aqui, vereador, leia comigo. E ele leu e ele, opa, é verdade. Ele se atentou que esse ponto dos educadores, que ele tinha divergência, que não era isso, o que o sindicato estava falando não era verdade, disse, opa, é verdade. Ele concordou com a dirigente sindical. Ele pega e faz uma emenda, nós sugerimos todos eles fazerem emenda para corrigir os equívocos, né? Os erros, a retirada de direito, enfim, e o vereador fez a emenda que na reunião com o governo também reconheceu que foi demais. Esse ponto foi além, sim, né? Se passaram com esse ponto. E daí teve acordo e orientação para todos votarem nessa emenda. Fora esse, que é esse ponto que o Jorge está falando, os professores, educadores, professoras, que atuam na docência, fora das unidades vinculadas à CEMED,
elas perderiam a aposentadoria especial. Como o sindicato chamou a atenção, ele fez uma emenda para suprimir esse artigo do projeto de lei. Como exemplo, são pessoas que atuam na Pró-Família, no Paradesporto, na própria Secretaria de Esporte, como professores e executam a tarefa normalmente. Tem, inclusive, professor atuando na Secretaria Municipal de Transporte, na Escola de Trânsito. Tu entende? Então, Entendi. vai Ajustar. acabar, precisava ajustar tudo isso. Ok. Os outros pontos? Dos outros pontos, um ponto que nós apontamos que é extremamente grave é o que está relacionado à extensão de jornada, Jorge. Alexandre. Então, chamou 2 vezes o Jorge, eu estou no teu bico. Desculpa aqui. Fica tranquilo. Eu quero fazer aqui uma correção, porque como eu vejo os programas dele, não é sempre que eu vejo, mas quando eu vejo, ele está conversando com quem? Com o Jorge Com o Jorge. Tá Daí, certo. ó, estou imitando o próprio Alexandre que chamou... Estamos dando audiência para o Jorge Tais, nosso grande amigo da Rádio Taberá. Não, fica tranquilo. Vamos lá. O segundo ponto. O outro ponto que é muito sério, que é a extensão de jornada. Sim. E a extensão de jornada e outros tipos de gratificações permanentes que incidem a alíquota para o SBLU, eles, na lei 308, lei complementar 308, ela apontava uma regra. E esse projeto de lei, ele traz uma outra regra. Então, uma era a regra que você vai fazer o cálculo da tua extensão de jornada de uma forma, que é a que estava prevista na 308. Com essa nova proposta vindo nesse projeto de lei, ele enquadra, inclusive a gratificação de condição, ele enquadra esse cálculo para a aposentadoria durante todo o tempo de contribuição. Então, isso vai fazer com que o servidor e a servidora diminua aí praticamente de 20% a 25% desse valor que é da extensão de jornada. Eu quero dar um exemplo para o pessoal entender o que é extensão de jornada. Muitos professores e professoras do ensino fundamental, eles se efetivam com 20 horas, certo? E ao longo do tempo, que estão no magistério, eles fazem extensão de jornada para 40 horas. Então, essa extensão de jornada que ele fez, ele vai ser diluído no todo o tempo de contribuição dele ou dela, certo? Isso vai fazer com que diminua o dinheiro que ele vai receber pós-aposentadoria. O cálculo da aposentadoria muda e fica muito abaixo do que ele deveria estar recebendo. E esse foi um ponto que a gente discutiu bastante, dizendo, olha, isso é retirada de direito. Não dá, em hipótese alguma, dizer que isso não é retirada de direito, porque se mudar 50 centavos, é retirada de direito. E aqui diminui muito mais de 50 centavos. Tá. Fala mais um outro ponto, que daí eu vou te perguntar uma outra coisa, se é adequação a alguma lei federal. Adequação da lei federal, aí é que está o pior, né? Esse ponto foi dito que é adequação da lei federal. Não, o que está hoje na 308 é adequação à lei federal, que eles fizeram na reforma da Previdência, que lá atrás nós falávamos da reforma da Previdência, que nós queríamos discutir, e que também não deixaram de discutir. Colocaram a polícia a bater no sindicato quando tentou entrar na Câmara, porque queria discutir, que o projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara não teve discussão com ninguém, e fizeram errado, na opinião deles, obviamente, né? Eles copiaram da emenda constitucional 103 a regra que é para o federal, e daí veio para cá. Isso é inconstitucional? Não, não é. Ele está copiando a regra do federal e colocou na 308. Lá atrás a gente queria discutir sobre isso, não deixaram. Sobre isso e muito mais, né? Não deixaram. Agora a gente queria discutir também, não deixaram. Mas a emenda constitucional não manda fazer essa correção. Se essa é a tua pergunta, a emenda constitucional 103, ela não faz essa orientação. O outro ponto do ajuste de lei federal é sobre o educador, que daí é o ajuste de redação, que a legislação federal aponta que os professores... Deixa eu só puxar pela memória aqui. Tá. Esse dos educadores não foi o que passou como emenda? Não, calma, tem 2 educadores. Sim. Tem o educador do magistério, sim, que daí tem a ver com a lei federal, que o sindicato
Isso é um pouco mais complexo de explicar. O sindicato estava ganhando na justiça, no judiciário, o direito do educador e educadora do magistério se aposentar com aposentadoria especial e também aquelas que estão em readaptação. O SBLU estava aposentando, não estava concedendo aposentadoria especial para estes. E nós estávamos ganhando no judiciário. Certo? O que eles fizeram nesse projeto de lei? Adequar a lei para o sindicato parar de ganhar na justiça. Tudo bem, é isso mesmo que a gente queria. Porque o SBLU estava penando, amargando uma coisa chamada sucumbência. Cada vez que alguém entra com processo e ganha, quem perde paga a sucumbência. Então fizeram um ajuste para parar de pagar a sucumbência também. E parar também com essa burocracia para poder se aposentar, ter que entrar no judiciário, tu entende? Legal, isso tem acordo, porque isso é uma orientação nacional. E é por isso que o sindicato vinha ganhando essas ações. E por isso que eu estou dizendo, isso tem a digital do sindicato, esse artigo no projeto de lei. Desses educadores de readaptação, do magistério e tal. Fechou, certo? Aí fechou. Tu me perguntou de outro ponto, né? Eu quero entrar já no negócio do... Tá, vamos para a autonomia. Então, é esse que me parece o mais importante. Lembrando que a prefeitura argumentou, para deixar bem claro, que tudo isso já era um pedido do presidente do SBLU, o Carlos Chiran, feito em março do ano passado. E naquele memorando, o informe já deu isso. Está claro que tem alguns pedidos, mas a questão da autonomia não está naquele memorando. Não. Então são coisas diferentes. Eu até brinco que colocaram um jabuti dentro exato. Desse projeto, que é como se fala. Bom, vamos lá. Até eu acho que é importante, Sérgio, que tu também contextualize como é que se dá a escolha do presidente do SBLU, que, se eu não me engano, é coisa que vai para acontecer esse semestre, né? Exato, é para acontecer. Começa agora o processo, inclusive, findou semana passada aí a constituição da comissão eleitoral. Ela se configurou até semana passada a comissão eleitoral, deve estar começando nos próximos dias aí as regras do processo eleitoral do Conselho de Administração do SBLU. Então, vamos lá. Quando fala que não é retirada de direito a questão da direção do Instituto. De novo, é uma retirada de direito. Por quê? Como é que o SBLU ele foi configurado e está confirmado na Lei Complementar 308? Ele foi construído por uma lei chamada 308, Lei Complementar 308. Ali tem as regras previdenciárias e tem a constituição do Instituto e como ele vai ser gestado. E dentro dessa configuração está previsto na lei que é Conselho de Administração e o diretor-presidente. Eles administram o Instituto, certo? Está lá previsto na lei. E é isso que mudou. Por quê que muda isso? Porque daí, se o governo bota o diretor-presidente, eles passam a ignorar totalmente o Conselho de Administração. E outra, o que é mais grave, né, disso tudo, é que o Conselho de Administração é eleito, um grande número, né, do Conselho de Administração é eleito pela base. São 4. São eleitos pela base. Depois tem uma indicação do Sintraceb, uma indicação do Sinceps, indicação da FURB e a indicação do governo. E forma aí a paridade entre os pares que hoje nós temos maioria dentro do Conselho. E essa é a grande mudança, a grande diferença que movimentou a prefeitura. Para deixar claro. Porque quem escolhe o próximo presidente é o atual Conselho que vai ser mudado agora. Exato. Isso. Quem elege o próximo presidente é o Conselho que está hoje. Que tem maioria, em tese, sempre digo assim, maioria de pessoas ligadas aos trabalhadores e tal, né? E ligada ao sindicato, porque os outros também são trabalhadores, para deixar claro, né? Mas é isso, outros são mais em casa. Não, é isso aí, só para deixar claro. Sim. Então, essa é a mudança que o informe tem sempre batido, mudar a regra do jogo com a bola rolando. E foi isso que
pegou mais nesse critério. O que o presidente, qual é a força que um presidente tem? Mas, primeiro eu quero dizer, eu quero falar um pouco mais sobre isso, da regra do jogo durante o jogo. Também sou contra, o sindicato também é contra, mas tem uma coisa que vai além. Nós não concordamos com nem com a mudança da regra do jogo. Dessa regra do jogo, nem para agora e nem para o próximo mandato, nem para mandato nenhum, que deve continuar sendo indicado pelo Conselho. Há 24, 25 anos que tem o Instituto, o sindicato nunca concordou que fosse mudado essa regra, porque essa regra é do princípio democrático. E o sindicato sempre teve minoria dentro do Conselho. Nós brigávamos, um dos pontos mais difíceis dentro do CONSAD foi as pedaladas. Nós sempre perdíamos na votação porque tinha pessoas que eram eleitas pela base que estavam vinculadas ao governo, que votavam com o governo e não votavam com os trabalhadores. Tu entende? Mas nem por isso o sindicato pediu para mudar a regra do jogo. E por quê? Porque é um princípio democrático. Perdeu no voto, meu amigo. Segue o jogo. Vamos ter que convencer os trabalhadores a se organizar para ganhar a próxima votação. O que acontece agora é tu tira o direito da base definir quem vai ser o diretor-presidente. E é isso que nós estamos chamando a atenção. Isso é retirada de direito. Tu tira o direito do princípio democrático de escolha do CONSAD, que é eleito por quem? Pela base. Então, isso te cerceia um dos teus direitos, de poder ter voz para decidir quem vai ser o diretor-presidente. Tua segunda pergunta. Qual é o poder do presidente? Se ele fizer certo, ele deve passar pelo CONSAD, é o que está previsto na lei. Pelo CONSAD, muitos encaminhamentos da gestão do Instituto. Daí eu vou te dizer, o diretor-presidente ele já deveria, e eu acredito que ele fez uma vez só nesse tempo todo, manifestar para o governo que não concordava com a alteração de uma lei que falava sobre alteração do plano de custeio do Instituto. O governo mudou o percentual, o SBLU, o presidente, manifestou por expediente dizendo, olha, eu não concordo com isso. O atuário disse que se fizer isso vai dar problema, a proposta do governo, e o governo tratorou o CONSAD e tratorou o diretor-presidente. Então, ele tem um certo poder de pegar tudo isso e ir para o Ministério. Ele poderia dizer assim, olha, eu não aceito essa pedalada, prefeitura. Ele pode. Junto com o Conselho de Administração. Pode, e é a função dele dizer que não concorda. E esse é um dos pontos que ele já deveria ter feito por muitas vezes, mas como ele está linkado à prefeitura... se ele fizesse isso? Do ponto de vista prático. É bem de leigo mesmo, do ponto de vista prático. O que ele faria? Do ponto de vista prático, a prefeitura vai ser obrigada a aportar suas obrigações patronais nas datas que ela deve aportar, porque senão ela deixa de receber recurso federal de todas as naturezas. Entre elas, a principal, Fundeb. Mas para a educação, se ele não cumprir o pagamento em dia. Mas vamos lá, o presidente diz não, o conselho diz não, mas a prefeitura, é hipotético, vai lá e faz a apresentação de mais uma pedalada, a Câmara aprova. O que muda? Não, ele vai para o Ministério que agora, Secretaria Especial da Previdência, e daí ele vai ser sancionado. Aí vai ter sanção, isso é inevitável. Entendi. Então, assim, vai dar problema. Pelo lado de vocês, já havia um mapeamento de uma pessoa para assumir? Porque é isso, essa eleição está batendo na porta aqui. Já havia um mapeamento? Tínhamos. E daí eu quero fazer uma correção de algumas pessoas que andaram falando aí na rede social, já aproveitar esse espaço que pouco a gente falou. O diretor-presidente indicado pelo prefeito ou eleito pelo CONSAD, eles continuam tendo que cumprir alguns pré-requisitos, que é a orientação da Secretaria da Previdência, entende? Então, assim, ele tem que ter noção básica de economia, de administração, ele tem que ter comprovação desses critérios. Mais uma prova, né, que tem que fazer. Mas, sem dúvida nenhuma, o presidente indicado pelo prefeito vai facilitar em muito as pedaladas e a alteração do plano de custeio.
que é o mais grave. E nós tínhamos mapeado, sim, nós tínhamos vários nomes. Então, e tá. bons nomes. Vamos lá. Inclusive, são lá. bons nomes. Inclusive, bons nomes. começou a falar. Não vou falar, não, mas tinha bons nomes. Bons nomes. Sérgio, antes logo que esse projeto veio a público, a categoria fez uma assembleia onde antecipadamente se posicionou contra. Bom, e daí depois aconteceu tudo. Votaram no urgentíssimo, deu essa confusão aí contigo e tal. A minha pergunta é o seguinte: o que a categoria está pensando? Nós vamos ter paralisação à vista? Porque ali houve, naquela Assembleia, de forma muito clara, um indicativo de que se a Prefeitura e a Câmara não concordassem, poderia haver paralisação. Vai ter. Quando e como? Tem assuntos, Jorge, do processo de organização da classe trabalhadora que a gente não tem como antecipar na mídia com tanto tempo de antecedência. Mas sim, a comunidade vai ser informada, nós vamos mandar informação. Certamente você vai noticiar isso, mas nós temos, o que eu posso te alertar, te adiantar aqui, nós já tivemos uma reunião de representantes, nós já fizemos o indicativo, a categoria quer, mas todo e qualquer passa por uma assembleia que vai deliberar. Já tem data essa assembleia? A assembleia está definida para o dia 3. Dia 3, comecinho então, a assembleia, ela abre a campanha salarial e já dá os rumos aí os próximos passos da mobilização. Nós estamos chegando ao final, mas agora tu fala uma coisa, já engato com outra assim. Com tudo que aconteceu, como é que pode refletir na campanha salarial, era o meu próximo assunto, nessa campanha salarial e na relação com o governo, né? Porque normalmente a campanha salarial já é um ambiente de tensionamento por natureza e agora vem com uma nitroglicerina pura, que foi tudo que aconteceu com relação ao SBLU. Como é que, com a tua experiência de sindicalista, como é que tu vê que a categoria entra nesse momento para discutir a campanha salarial? Ela entra com muita indignação, Jorge. É por isso, Alexandre. Eu vou te chamar, eu estou pensando de quem que eu vou te chamar. Desculpa, Alexandre. Desculpa, Alexandre, desculpa. Vamos lá. Desculpa. Fica tranquilo. A categoria entra na campanha salarial com muita indignação, muita. E quando eu digo para ti que vai ter, é porque na reunião de representantes já trouxeram um sentimento lá da base para essa reunião, dizendo, olha, não vai escapar nessa campanha salarial de uma paralisação ou greve, não está descartado. Porque eu quero contextualizar isso, é muito importante. Porque o governo foi para uma reunião com os trabalhadores e trabalhadoras e apresentou a sua carta compromisso de campanha, dizendo que reconhecia a pauta de reivindicação e de que o que estivesse dentro da lei ele ia buscar atender. Está lá na carta dele, a gente vai publicar isso também. Agora, o que a gente não esperava é que ele ia mudar a lei para beneficiar ele. Se é esse o rumo que ele vai adotar daqui para frente, o negócio vai ficar tenso. E daí a categoria está dizendo, olha, nós não vamos concordar que tu mude a lei para poder fazer o que tu quer. Nós temos aí piso do magistério com reflexo na carreira, que foi deliberado em 2023 uma revisão do plano de carreira e salário para colocar isso para dentro. Quando eu digo botar para dentro, é atender essa pauta. Incorporado. Exato, botar com reflexo na carreira. Piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, colocar com reflexo na carreira. Um descompasso que deu com várias categorias em percentuais um pouco mais altos. A exemplo de coordenadoras pedagógicas, agente administrativo, várias categorias que nós pontuamos isso antes de fazer a abertura da revisão do plano de carreira e salário. Nós iniciamos isso em 2023, o governo tem até abril para apresentar um relatório final, o parcial era para ter acontecido em outubro, não aconteceu, em novembro não aconteceu, em dezembro não aconteceu, em janeiro, fevereiro, março e pelo contrato assinado com a empresa, a empresa tem até abril para apresentar esse relatório final. Já não apresentou o parcial. Vamos ver se em abril ele apresenta o relatório final.
e não apresentando e não trazendo resultado prático para a categoria, obviamente o clima de indignação só tende a aumentar, caminhando para uma greve se não atender, porque nós estamos aguardando uma revisão, e é o mesmo grupo político, João, é o mesmo secretário de administração, é o mesmo grupo que está na administração, não dá para dizer que está começando agora. Mas antes do dia 3, então, não tem esse debate, porque vocês vão esperar realizar essa Nós vamos apresentar a pauta, nós vamos dizer que dentro dessa pauta está a revisão do plano, Boa. E não atendendo, obviamente, nós vamos ter que responder. Para encerrar, Sérgio, já estamos com 30 minutos da entrevista, eu quero que tu faça uma avaliação. Tu sinaliza que pode ter paralisação, a gente sabe que é uma categoria bastante mobilizada, mas qualquer manifestação, paralisação, greve, ela tem inevitáveis, né, reflexos, principalmente na comunidade mais carente, mais na ponta, que depende de tudo. O que tu diz para essas pessoas que eles não vivem o dia a dia do servidor, né? Eles querem o atendimento, não vivem, tem uma dificuldade disso, e elas vão ser impactadas com relação a isso. Como é que vocês pensam para tentar minimizar os impactos e também angariar o entendimento da comunidade para a pauta de vocês? Sim. O que é importante é a gente trabalhar junto com a comunidade e a comunidade falar exatamente o que você está dizendo. O serviço público é importante para nós. O prefeito não pode permitir uma greve e não atendendo a pauta de reivindicação, porque a pauta de reivindicação ela não é nada estrambólico. Ninguém está pedindo aqui aumento real, estrambólico. Nós estamos dizendo, olha, nós queremos o INPC, que é a revisão salarial, e nós queremos que cumpra a lei federal, incluindo o reflexo na carreira dos profissionais e aquelas que foram prejudicadas lá em 2007 com o plano de carreira 2007. Então não tem nada estrambólico aqui, é cumprimento de lei. O que a sociedade tem que dar as mãos aos servidores e às servidoras públicas é dizer, prefeito, atenda o sindicato. O prefeito ganhou a eleição, nós pedimos uma conversa com o prefeito, oficiamos o prefeito em janeiro desse ano, fizemos um novo ofício solicitando a conversa com o prefeito e até agora o prefeito ignora que a categoria tem um representante legal que tem uma pauta de reivindicação e essa pauta de reivindicação nós vamos ter que sentar para discutir e de que forma vai atender essa pauta de reivindicação e não simplesmente ignorar e fazer de conta que não existe, entende? Mas eu acho que esse é um assunto bem complexo, que dá mais 30 minutos para a gente conversar sobre... Mas estamos chegando nesse encerramento. Por enquanto, Sérgio Bernardo, coordenador do Sintracep... Estou me convidando para um próximo programa. Agradeço a tua participação, já dá o spoiler para o próximo e boa sorte aí na tua empreitada. Obrigado, a gente agradece, Alexandre, que não é Jorge, né? A gente agradece. De fato, não é querendo florear, né? Mas sim, o Informe Blumenau tem um respeito muito grande da categoria. Tudo que você publica vem para o grupo de representantes, é discutido na categoria. O Alexandre está apontando tal coisa, deu atenção. Então, a categoria tem um respeito muito grande pelo teu programa, pelas tuas análises, tuas entrevistas. E a gente tem aqui agradecer esse espaço que a gente possa conversar sobre a campanha salarial num outro momento. Mais uma vez, obrigado e fico feliz aí com esse reconhecimento. Lembrando que a gente não é dono da verdade, mas que a gente se esforça para ter um trabalho responsável, ético, tentando olhar pelo maior número de lados possíveis, que é assim que se faz jornalismo. Um grande abraço, até a próxima.